tarde a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco e nos abençoe. Eu gostaria de trazer um exemplo de uma grande missionária que hoje se encontra junto a nós, através da mediunidade de Valdo Pereira Franco, mas sem dúvida alguma, desde as suas estradas no pretérito, já estava com Jesus. Logo após a morte de Jesus, foi intensificada profundamente a perseguição aos cristãos. Criara-se o hábito de, por mero desfastio, levar os indivíduos que se diziam profitentes do cristianismo ao circo máximo, às arenas de Roma, que cabiam mais de 100.000 espectadores, ululando como animais, para satisfazer a insânia de Domício Nero, o psicopata da Casa Júlia, que queimava e fazia de tochas vivas aqueles indivíduos em pleno cair da tarde. E naquele dia, chegara o dia dela. Ela já acompanhara Jesus desde antes. E nas suas peregrinações à beira do lago, enquanto ele brincava com as criancinhas à beira do mar, ela o ouvia falar. A sua mensagem de amor, o seu verbo forte, que trazia a verdade, e ele dizia que ele era o caminho, a verdade e a vida, e que somente através dele encontraríamos o reino dos céus. E ela escutava aquelas palavras que lhe penetravam a acústica das emoções e que fazia com que o seu coração flutuasse em um pedaço do céu. Ela jamais houvera ouvido ensinamento algum daquela magnitude. Ouvira sim falar dos deuses, o Deus da guerra. Ouvira falar dos deuses belicosos dos homens, de um politeísmo de construção mental que não conseguia ultrapassar a mensagem do amor. E ela se encanta pela mensagem e a pessoa de Jesus. A sua alma entregara-se a ele naqueles instantes. Ela acompanhava as pregações ao arvoredo, as caminhadas ao deserto, e ela estava com ele. Via ali o magote de obsidiados que lhe pediam um alento através das mãos, nas tardes de cura na casa de Simão Pedro. Ela sempre esteve com ele. E naquele instante agora ela se via ali, presa ao poste do martírio, de mãos atadas, com as costas seminuas, esperando o chicote morder-lhe as costas, acompanhado do verbo nervoso de um carrasco que tinha um prazer quase mórbido e gritando dizia: abjura, abjura. Renega Jesus, renega Jesus. E ela recebia os açoites em silêncio. E a sua mente longe do plano objetivo. Ela não eliciava uma palavra sequer. E à medida que ela recebia as pancadas nas costas e o sangue minava das carnes vivas, ela se recordava pela magia da mente daquela tarde que estivera com Jesus. Ela sabia que ele se hospedara à casa de Simão àquela hora, e então se dirigir até ele, e ela repassava na mente todas aquelas cenas. Se dirigir até ele para sanar conflitos existenciais. Chegar à casa de Simão e disse: Senhor, Senhor, tenho experimentado profundos conflitos na intimidade de minha residência. Meu marido insano acredita na selvageria desse politeísmo de construção intelectual criada por homens do convencionismo. E eu na tua palavra acreditando. E estamos eu e ele nos digladiando, transformando nosso lar em uma arena. Jesus ouviu e meditou aquelas palavras. E ela disse mais uma vez: Senhor, Senhor,
Acredito eu que devo forçá-lo a se tornar cristão. Tenho a ânsia de vê-lo seguir-te os passos, mas a cada palavra minha ele te odeia. Todas as vezes que trago as mensagens que escuto escapar de tua boca, como se caísse sobre nós um pedaço do reino dos céus, ele me odeia ainda mais. Não consigo entender. Cusa, que acreditava no politeísmo, se fazia resistente. Jesus sorriu e naquela melancolia ele disse: minha filha, retorna à tua casa e ama teu marido. As intenções que foram ensinadas por Cristianeiro aqui na tarde. Ele viu nela as intenções. Será que realmente ela estava em paz com a mensagem de Jesus? Aquele que encontra paz na palavra de Jesus, força, através de ofensas, as figuras alheias a se converter à própria crença? Pode alguém que encontrou a paz íntima, que fez a sua conexão com o eixo ego-self, e que se faz sentir Jesus e Deus na intimidade, querer levar a palavra do Cristo com as forças da guerra? E então Jesus lhe disse: volta à tua casa, minha filha. Volta à tua casa e ama teu marido. Ama teu marido como um material divino que Deus te colocou nas mãos para que tu moldes mais tarde um roteiro de vida feliz. Por acaso já viste Deus fulminar com um raio o conquistador sanguinário, o assassino da guerra? Ele espera o tempo certo para que, como um velho muro enegrecido pelo tempo, a primavera do amor faça aparecer as rosas da renovação. Espera, minha filha, suporta e ama. Ama. Faz da tua casa um lugar de oração e aguardo. Porque Deus existe somente um só. E toda essa visão desses deuses é um equívoco dos vícios do mundo. Volta à tua casa e ama teu marido. E no momento certo estarás comigo. Ela repassava um a um todas aquelas cenas, como se escutasse novamente na acústica da mente as palavras de Jesus. De repente ela volta ao plano objetivo. O carrasco suava, espancando-lhe as costas, e ela não eliciava uma palavra sequer. E ele gritava: abjura, abjura, renega Jesus, renega Jesus. O carrasco recordou-se que ao lado estava seu filho. Ele rapidamente meneou os olhos e então raciocinou: se através da violência física eu não convenço esse infeliz a escapar das garras da morte através da abjuração, talvez a dor psicológica a convença. Ele mudou de tática. E enquanto isso o filho gritava: abjura, minha mãe, abjura. Se não podes fazer por Jesus, faça por mim, que sou teu filho. E o carrasco, se afastando, foi na direção do filho. E então os açoites começaram. E a cada chibatada era como se fosse um punhal a lhe perpassar-lhe a alma, em ver o filho pregado à madeira da flagelação. Uma dor imensa a lhe penetrar a alma. E então, mais uma vez, ela se recordou de Jesus. Foi aí que, na magia da mente, ela começou a recuar há meses atrás, há anos atrás. E então recordou-se de Maria, mãe de Jesus, que também suportou ver a dor de seu filho na hora da crucificação. Ela se recordou da noite sombria em que Maria saíra de casa
No momento em que Pedro, aquele jovem imberbe e sonhador, açoita-lhe a porta ansioso e diz: minha mãe. Ele foi preso. Nesse instante mesmo ele está em meio aos membros do Sinédrio. O que me permitiu chegar aqui rapidamente para falar contigo da tragédia que estamos a esperar. Chegou ao fim, minha mãe. Ela pegou de imediato a veste que lhe protegia das estocadas agudas do frio da noite e saiu. Quando chegaram ao Sinédrio, lá já estava Jesus, diante da mesma multidão, a quem ele falara tantas vezes, à beira do lago. E que cuspindo e zombando diziam a ele: profetiza, profetiza, e me diz agora quem foi que te bateu. E Maria chorou, vendo o filho caminhando na direção da morte. Naquele instante, diante daquela algaravia, ele foi levado a uma prisão cavada na rocha, que guardava uma entrada especial, de onde minava um curso de água. Ela ficou ali à porta esperando, enquanto o encarcerado, seu filho, esperava para, no dia seguinte, a hora da crucificação. Ela sentou-se à escadaria desolada. O sol começou lentamente vencendo a noite. E de repente, Pilatos estava lavando as mãos. Ele estava em carnes vivas das mais de 100 chibatadas que havia recebido. E Maria estava ali, acompanhando as dores de seu filho. E enquanto Joana escutava os açoites a encostarem seu filho, ela repassava uma a uma todas aquelas cenas, lembrando-se de Maria. Foi quando 50 soldados foram destacados para acompanhar o cortejo da fortaleza até o Gólgota. 2 deles se armaram de chicotes, enquanto os demais se armaram de espadas e escudos. Os cavalos saíram abrindo caminho no meio do povo que cuspia e zombava, espancando a patas de cavalos mais exaltados. Ele reclinou, tomou a cruz sobre a clavícula direita. Descerraram-se os portões. Foi quando o chicote alcançou-lhe as costas, impelindo a caminhada. E aquela caravana sinistra começou a atravessar a rua estreita, e Maria estava com ele. Meu filho, correu até ele. Esteve com ele no momento da crucificação. E Joana recordava todas aquelas minudências. Até que, chegando ao local da crucificação, ele estava ali apregoado ao poste. O carrasco, travestido na condição de militar, se aproxima, trazendo mais um presente: as traves de mais de 30 centímetros. Maria estava ao lado e ouviu, como uma sinistra badalada de sino, as pancadas a perpassar-lhe as carnes. Ela teve a ideia de que ia enlouquecer vendo o filho naquela condição de profundo martírio. Ela não conseguia compreender que algumas semanas atrás ele adentrara-se a um portão em festividade, chegar ao apóstolo e pedir a ele que fosse buscar um pequeno jumento para que ele pudesse penetrar a cidade que lhe fazia festa. Ele subira ao animal. O portão estava ali a lhe ovacionar, a multidão. Ele subira ao animal e começara a caminhar a marcha pela via régia. E aqueles que ali se encontravam atiravam pétalas de rosa em festividade. As mulheres tiravam pedaços de roupa, o péplo, colocaram tecidos raros para que ele pudesse passar.
mas não conseguiam compreender que não era ele quem pisava. Era o animal que o fez entrar montado acima do palco ilusório das personalidades conflitantes, como uma ponte que já deveria ligar a miséria humana à grandeza divina. E ela recordava todas aquelas cenas e não conseguia entender. Aquele missionário que andava de um lugar para outro sendo espancado e castigado e que há dias atrás estava sendo ovacionado, entrando em festa em vilarejo próximo. Terminada aquele momento em que as traves lhe penetraram, a cruz foi fincada em um buraco adrede preparado. Naquele instante, ele iniciou um gemido mais forte, uma dor mais profunda, e olhou lá aos seus pés Maria e João. Naquele instante, ela ouviu uma voz que dizia que ela tivesse resignação. A mesma voz que ela ouvira no dia da Anunciação. Aquele dia conhecido nos textos sagrados da Bíblia, que ela voltava daquela sua viagem do poço à fonte central de Nazaré, e chegando a casa e sentando-se, ela teve uma estranha sensação, a semelhança de um transe profundo. E naquele dia ela ouviu uma voz que lhe dizia que ia chegar um novo rei, o rei da terra, e que a ele ela deveria chamar Jesus. E quando ele chegasse, a terra reverdeceria e os espinheirais se abririam em flores. Essa mesma voz lhe falara naquele instante daquela dor profunda. E dizia: aceita, minha filha. Aceita os insondáveis desígnios de Deus para a redenção das criaturas. E ela mais uma vez usou as mesmas palavras do dia da Anunciação. Que seja feita a vontade do Senhor. João enlaçou entre os braços e Jesus na cruz faz uma cena que, apesar de dolorosa, na minha concepção, mostra talvez um momento de uma das maiores magnitudes do Espírito de Jesus. Imaginem só que hoje você fosse crucificado e passasse pelo mesmo martírio que passou Jesus. E naquele instante você visse sua mãe, seus irmãos, amigos correndo atrás do madeiro infamante que você suporta nos ombros, as pessoas chorando em desespero, tentando de alguma forma evitar tirar você daquela situação, tentando procurar a justiça, alguém, uma pessoa sequer que respondesse e que lhe amenizasse, levasse um bálsamo para os seus sofrimentos. Certamente haveria ali toda uma rede afetiva que buscaria sanar a nossa dor física e a nossa dor emocional, tentando manter o equilíbrio, tentando suportar sem se desesperar diante da morte. E nesse instante, o crucificado, que deveria receber o apoio, olha para as duas almas que ali aos pés da cruz choravam e disse: minha mãe, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. E essa é uma cena notável, porque aquele que deveria receber o apoio estava apoiando. Essa é a profundidade da mensagem de Jesus. Parece existir em nós uma força ainda não descoberta que nos vai fazer amar ao ponto de chegar e realizar a verdadeira caridade que ainda não conseguimos fazer. Parece haver uma força em nós que não há dor alguma que apague essa centelha divina que existe no imo da nossa alma, ao ponto de sermos colocados
apregoados em uma cruz, e no momento em que deveríamos ser soerguidos, arrancados de lá, ter as nossas dores físicas, as nossas chagas, recebendo bálsamo, nós ainda temos tempo de pensar e dizer: não chore, não chore. Não chore, porque choras? Por que choras? Eu já estou com Deus. Eu e meu Pai somos um só. Essa é a magnitude da mensagem de Jesus. Que naquele instante de dor que ele deveria receber o apoio moral, ele soergueu e continuou soerguendo as criaturas desde o instante em que esteve conosco na terra. Desde os primeiros dias de infância, em que ele aos 7 anos falava com lavadeiras, meretrizes, nas circunvizinhanças de sua residência, e sua mãe não entendia a magnitude da sua missão, a magnitude do seu exemplo profundo de luz e esperança. E então ali naquele instante, Joana repassava aquelas imagens pela memória. E então Jesus disse: meu filho, eis aí a tua mãe. Minha mãe, eis aí o teu filho. E ele nos dá uma grande lição. Talvez o coroamento de sua obra, nos ensinando que a família universal é a meta do nosso amor para a construção da virtude. De repente, o bandoleiro que estava ao lado deu um grito: Senhor, Senhor, lembra-te de mim quando te adentrares ao paraíso. E então ele disse: ainda hoje estarás comigo no reino dos céus. De repente aparece uma mulher que chorava, uma estranha, chorava aos pés do desconhecido. Maria já estava diferente. E então, seguindo os passos do filho, ela sufoca a própria dor e vai na direção da mulher. Por que choras? Por acaso aquele ali é teu filho? O Cristo interno já não era mais a dor dela. Ela agora, em meio à sua dor, estava como seu filho agora consolando. E aproximando da mulher em prantos, com os olhos marejados em lágrimas, ela disse: sim, é meu filho, é Dimas. E aquela mulher tentou recordar quando e onde ouvir aquela voz. E ela então se recordou que certo dia, quando seu filho for acusado de ladrão, ela escutou aquela voz dizer: não acuse, não acuse Isabel. O meu filho me ensinou que não devemos estender e apontar os dedos para as feridas alheias. E ela então amou aquela mulher, que em meio à sua dor, amou seu filho. As duas se abraçaram, ficaram em preces e orações. O céu chorou em tempestade o crime cometido pelos homens da terra. Agora tudo estava consumado. E Joana repassava uma a uma todas aquelas cenas. Todas aquelas cenas lhe passavam pelo proscênio da memória, ligeiras e rápidas. E o seu coração foi se inundando de ternura ao recordar-se de Maria. E ela lentamente foi retornando ao plano objetivo. Lentamente foi voltando. As costas em chagas, os braços atados ao madeiro. Aos pés já estavam fachos de lenha embebida de uma resina inflamável. O carrasco já havia percebido que ela não iria ceder. E enquanto isso ela ouviu o filho: abjura, minha mãe, abjura. Entre o intervalo de um açoite e outro ele gritava: abjura, minha mãe. Se não consegues fazer por Jesus, renega por mim, que sou teu filho. E ele chorava, suportando os pesos da mão do carrasco.
O carnífice parecia sorrir diante da miséria de ver mãe e filho padecendo ao poste do martírio. E naquela tarde, ao cair do sol, mais de 100.000 pessoas gritando no circo máximo, ela disse: cala-te, menino, e aprende a sofrer, recordando-se de Maria. Jesus padeceu na cruz vergonha sem ter crime, para que nós, que cometemos os verdadeiros delitos da alma, pudéssemos suportar as nossas cruzes e tivéssemos o nosso coração apaziguado pelos princípios de justiça. Cala-te! Cala-te e morre comigo! Era a decisão que o carrasco esperava. A multidão parecia sorrir, queria ver sangue. De repente, outros que ali se encontravam já se aproximaram. Aquela multidão se adensou em volta, e um deles, que ostentava nas mãos um facho de lenha em chamas, arremessa em meio àqueles pedaços de madeira que estavam prontos para crestar. Rapidamente as labaredas sobem, nervosas, lambendo o corpo da missionária. E o carrasco ainda teve tempo de, no auge do sarcasmo, dizer: cadê o teu Deus? O teu Deus só te ensinou a morrer? Com um sorriso no rosto. E ela teve tempo de responder: não. Ele também me ensinou a te amar. Naquela tarde ela entendeu a profundidade das intenções, dos ensinamentos de Jesus e da necessidade do mergulho interior. Será mesmo que aquele dia Joana estava pronta? No encontro com Jesus, porque ele não a havia dito: larga tudo e segue-me, como ele falara tantas vezes para guerreiros que ansiavam fama e dinheiro nos templos de Roma? Ele diz: larga tudo e segue ao gladiador. Aquele que esperava velar a herança, ele diz: deixai aos mortos enterrar aos mortos. Larga tudo e segue. Não tinha meio termo. Mas para ela ele não disse. Ele aguardava a profundidade da renovação, que uma vez conquistada não teria como retrogradar. Ela iria dar a si mesmo em martírio, vivendo exatamente o que Jesus viveu, para, compreendendo, como dizem os ingleses, calçando os sapatos do outro, compreender a magnitude da mensagem de Jesus. Parece que o amor é exigente. Parece que ele não se contenta com algumas cédulas, algumas moedas, com roupas sem botões, com casacos às sobras no guarda-roupa. Parece que o amor quer mais de nós. Parece que o amor exige muito mais. Ele exige primeiro para nós uma viagem para dentro, um olhar, para que mais tarde, quando comecemos a viver a existência tão importante para a nossa renovação moral, as coisas comecem a ser mais genuínas, ao ponto desse amor exigir que entreguemos a nós mesmos, para, entregando nosso corpo, a nossa alma, aquilo que temos sobre aquilo que não temos, nós possamos entender o que é o verdadeiro amor. Eu não sei. E estou infinitamente longe disso. Mas eu trago uma alegria no coração. Porque depois de todos esses tempos, nos quais nós recordamos, nas primeiras exortações aqui, na noite de sábado, nós passamos mais de 2000 anos adulterando a mensagem de Jesus. Nós pegamos a sua mensagem, o ouro divino que está escrito em seus evangelhos, e achamos que, imaginando ser anjos, que somos anjos.
sem compreender a necessidade da viagem para dentro. Que é necessário primeiro fazer o martírio interior, passar pelo martírio interno, o inferno pessoal, que aí sim enxergaremos com a claridade que merece o inferno do outro. É somente descendo no purgatório da própria alma que o homem entenderá o purgatório do outro. É nesse instante em que, reconhecendo a própria sombra como um ser vil e pecador, nos fazemos dignos, e não entregando coisas em atividades automáticas e habituais. Pode ser sim que essas expressões sejam uma vontade legítima do nosso amor, e que ainda mesmo não sendo, a nossa psique ainda precisa disso, como uma âncora que nos garante uma certa sanidade moral. Mas chegará o dia que entregaremos não só o pão, mas entregaremos a nós mesmos na vivência desse amor, para a nossa libertação de nós mesmos, porque somos nós os nossos verdadeiros inimigos. Essa é a mensagem de Jesus. E que possamos levar essas mensagens íncitas em nossos corações, fazer reflexões, fazer um pensamento mais profundo em torno da mensagem desse Jesus que há tantos anos vem tentando nos ensinar a amar, e que todas as vezes que tentamos amar, parece que o oposto nos toma, nos colocando em um lugar que devemos novamente sair. Então reflitamos em nós. O que somos nós? Quem somos nós? Que condição espiritual nos encontramos? E façamos dessa psicologia que está ali nas palavras de Jesus uma ferramenta que um homem precisou criar milhares de escolas dentro da psicologia, da psiquiatria, para chegar no mesmo lugar que Jesus falava há mais de 2000 anos. Precisamos de ciências que analisam o comportamento, o inconsciente, o self, a alma, que falam de uma síntese holística, de um espírito eterno, e que ele, em poucas palavras, resumiu nos seus ensinamentos. Somente agora, com o desenvolver do pensamento moderno, a ciência nos surge para nos dar essa lente, que nos permite olhar para esse sol sem nos cegar, mas fazendo com que reconheçamos a nossa pequenez e encarnando em nós, em definitivo, para começar a palmilharmos o caminho da evolução. Que a paz do Mestre Jesus esteja sempre conosco e nos abençoe.